Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Seguindo então aqui a nossa aula sobre aí, biografia e orações adjetivas, né pessoal? Bom, então nós fizemos a leitura do texto na aula passada, falei de biografia, falei de autobiografia, o que diferencias, e falamos também, né, vimos um texto ali, uma biografia, tá? Da autora Júnia Ferreira Furtado, na verdade, falando da Chica da Silva, né? Biografia, história da Chica da Silva. Claro que um texto bem mais curto aqui comparado com uma biografia inteira, era só um trecho, né? Bom, estou aqui com meu café descafeinado. Bom, olha só, pessoal, o que acontece? Então, vamos trabalhar um pouquinho a interpretação daquele texto e depois nós vamos entrar na parte de gramática também, tá bom? Lembrando que se você ainda não faz parte do canal aqui, se inscreva no canal, por favor, aperte o sininho para receber as notificações, tá? E ajuda o Prof. Dani Marques a crescer o canal aqui, tá? E lembrando que nós estamos aqui com várias playlists para você, que é aluno também ali do ensino fundamental e ensino médio, tá? Dos colégios aí, né? Brasil afora. Então, por favor, né? Ajuda aí o Prof. Dani a crescer o canal e distribuir cada vez mais conteúdo gratuito de qualidade. Bom, pessoal, olha só. O que nós temos aqui, tá? Vamos trabalhar um pouquinho com interpretação de texto. Uma coisa que eu gosto de falar sempre para o pessoal é o seguinte: quando vocês perceberem que tem questões de interpretação, comecem sempre pela leitura das questões, tá? Por quê? Porque através da leitura das questões, vocês vão tirar uma ideia básica do que trata o texto, ele vai trazer justamente aquilo que você vai procurar depois no texto, aquilo que vai ser importante. Então, por exemplo, né, se nós tivéssemos lido isso aqui antes da leitura do texto, ó, levando em conta o texto, explique o sentido do título do livro de Júnia Furtado, Chica da Silva e o Contratador de Diamantes, o outro lado do mito, né? Então, você saberia que você já teria que fazer alguma análise em relação a partir do título dela, porque será que o título dela era esse, né? E aí vem a parte importante aqui para a gente na nossa aula hoje, né? Ó, na primeira parte do texto, a autora faz algumas considerações sobre as relações que existem entre romance e biografia. Ou seja, quando eu estiver lendo o meu texto, apareceu romance, apareceu biografia, eu estou destacando. Por quê? Porque eu sei que é importante. Estão me perguntando isso. Olha só, o que diferencia esses gêneros? Bom, então eu tenho que ver, de acordo com a autora ali, o que diferencia o romance da biografia. O que os aproxima, o que aproxima o romance da biografia. E de acordo com a autora, como que a literatura contribui para criar e difundir mitos sobre Chica da Silva. Então apareceu a opinião da leitora ali falando de literatura e principalmente, né, a literatura contribuindo, ajudando a criar e difundir, ou seja, espalhar os mitos aí sobre a Chica da Silva, tá? Bom, então, o que acontece? Eu quero focar nessas perguntinhas aqui, tá? Primeiro delas, então, ela faz algumas considerações em relação ali ao romance e à biografia, né? O que diferencia, o que aproxima? Olha só, já deixei marcado para você aqui no texto, para a gente não precisar fazer a leitura na íntegra novamente, tá? Mas olha só, aqui ela começa a falar de romance e biografia, né? Ó, o tempo da biografia é fragmentado como uma história caracterizada por contradições e paradoxos, tá? Antes disso, ela fala que os dois pertencem, né, ao gênero narrativo, foi uma coisa que a gente destacou até na leitura, tá? Então, olha só, se o romance se caracteriza pela liberdade com que o autor constrói a história de suas personagens, a biografia tem como limite a vida existencial real do biografado. Então, aqui já está a grande diferença. O romance é um texto narrativo, a biografia também é um texto narrativo. Então, os dois pertencem a essa tipologia textual, que a gente chama de tipologia narrativa, tá? Vai ter personagem, vai ter enredo, vai ter narrador, vai ter tempo, vai ter espaço, né? Então, lembre-se disso, tá? O romance tem uma liberdade maior. Então, o autor, ele tem uma liberdade artística maior e ele vai construir a história das suas personagens. Ele vai construir, não é necessariamente verdadeiro. Ele até pode partir de algo real, mas não é necessariamente verdadeiro. Vamos lá, vamos pegar um exemplo de um romance que eu citei para vocês no vídeo passado, Harry Potter. Harry Potter é um romance, né? Por quê? Porque é uma narrativa longa. Romance é narrativa longa. Aí Dani não precisa daquela coisa assim, ai, os dois, né, o Romeu, a Julieta, um apaixonadinho pelo outro, ai, aquele amor platônico ali, ai, aquela coisa bem romântica, melosa, ai, amorosa. Não, claro que não precisa. Para ser um romance precisa ser uma narrativa longa,
Isso que precisa, tá? Pode ter questões amorosas, claro que pode ter um monte de coisa, desde que seja uma narrativa longa e preencha, né, esses pré-requisitos dos elementos de um texto narrativo, personagem, enredo, etc, tá bom? Então aqui, a grande diferença é, no romance, que é um texto narrativo, o autor tem liberdade de construção, já na biografia não. Na biografia a gente tem que ficar focado na vida, na existência real do biografado, que é a pessoa, quem é o biografado? É aquele que nós estamos contando a história, né? Tá? Aquele sobre o qual nós estamos contando as histórias, tá bom? Muito bem. Então essa é a diferença, né? De um lado tu tem um romance, tem liberdade de expressão para o autor, liberdade de criação, desculpa, para o autor, e a biografia tu vai ficar justamente focado na existência real do biografado. Agora, ó, ambos os gêneros, os dois, se caracterizam pelo estilo narrativo, ó, cujo renascimento no discurso histórico encontrou sua melhor expressão nas biografias, tá? Então, qual é a semelhança? A semelhança é que os dois pertencem justamente, né, ao estilo narrativo, tá bom? Depois ainda destaquei ali, né, como nos lembra Borges, né, existe algo com a história, com a narrativa que sempre está presente. Não creio que um dia os homens se cansarão de contar ou ouvir histórias. Que maravilha, né, pessoal? Fechou? Muito bem. Depois tem aquela questão da literatura, né, de como que a literatura, de uma certa forma, auxilia ali no mito da Chica da Silva. Tá aqui, ó. A literatura sobre Chica da Silva rompeu os limites que atavam as interpretações históricas, movida pelo apego aos fatos. A liberdade de reconstrução da realidade preencheu lacunas da história com a imaginação, recurso estilístico do próprio romance, e agregou outras qualidades ao mito. Tá aqui. Foi assim que a literatura contribuiu, então, né? Agregou outras qualidades. Ela rompeu os limites que se pegavam tão somente em interpretações históricas, né? Tá? A pegada aos fatos, né? Não. Ela trouxe uma liberdade de reconstrução, tá? E uma realidade ali que acabou preenchendo lacunas da história com a imaginação. Aí é que tá. Foi dessa forma que a literatura contribuiu. Isso é interpretação de texto, tá, gente? Então, quando eu faço a interpretação de texto, ou a compreensão textual, embora, claro, aqui eu estou falando de interpretação, compreensão, a grosso modo, tá? Porque a gente sabe, principalmente os grandes linguistas aí sabem que a gente tem diferença entre compreender e interpretar, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, matamos ali as questões de interpretação que eu gostaria de trabalhar aqui. Agora, seguindo, pessoal, vamos lá. Releia os fragmentos a seguir extraídos do texto. Vamos entrar um pouquinho na gramática, tá? Olha só, nós temos aqui, ó, que fazia suas vontades, que fazia as vontades do amante, que está lá no quinto parágrafo, que enriqueceu, que percorreu ruas e vielas do arraial do Tejuco setecentista, que participou do ciclo do diamante, que elabora um plano maquiavélico a fim de enredar o governador, que adquiriu propriedades, escravos, bens de raiz, etc., e que educou 14 filhos. Tá? Vamos lá, eu vou pegar uma dessas aqui que eu fui destacando, vou pegar aqui, ó, que a gente tem, tá? Olha só. Vamos pegar desde o início, tá? Continuava desconhecida a Francisca da Silva de Oliveira, mulher de carne e osso, ex-escrava, que percorreu ruas e vielas do arraial do Tejuco, ou Tijuco, setecentista. Olha só, pessoal, percebam que esse quezinho aqui, ele está retomando a escrava, sim ou não? Sim, né? Esse quezinho que faz uma retomada, tá? Vamos voltar aqui, ó. Aqui nós temos mais espaço, tá? Ó, vamos colocar aqui, ó, a ex-escrava. Ex-escrava. Que percorreu ruas e vielas do Arraial do Tejuco, tá? Quando eu tenho um quezinho que faz uma retomada, ou seja, ele retoma o termo antecedente, tá? Esse termo antecedente vai ser um substantivo, tá? Ou um termo substantivado, um termo que tenha as funções de um substantivo, tá? Então, eu digo assim, João, ou ao invés de João eu posso falar ele, né? Tá? Então, ele é um pronome que vem no lugar do João, não tem problema, mas normalmente é um substantivo. João, Chica da Silva, escrava, tá? Então,
nós temos um quezinho aqui que está retomando um substantivo. Outro detalhe, esse quezinho, tá? Ele está retomando um substantivo e, segunda característica, eu posso substituí-lo pela expressão o qual, a qual, os quais ou as quais. O qual, a qual, os quais, as quais. Pequeno gafanhoto, olha só, tá? O que acontece, Dani? O que é o pequeno gafanhoto? É uma expressão aí muito antiga, deixa pra lá, eu tô velho, tá? Olha só, querido aluno, querida aluna, tá? O que acontece? Quando nós temos um quezinho que retoma um substantivo, tá? Ele busca o substantivo, se refere àquele substantivo que vem mencionado antes. Se é mencionado, vem antes, tá? Mas estou sendo pleonástico aqui, tá? Então, mencionado previamente, e eu posso substituí-lo por o qual, a qual, os quais, as quais. Nós estamos diante de um pronome relativo. E, Dani, qual é a moral de eu lembrar disso? É o seguinte, tá? Se eu tenho um quezinho que faz uma retomada, eu posso trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, que são outros pronomes relativos, e eles estiverem introduzindo uma oração. Para quem não lembra, oração é a frase com verbo. Essa oração, certamente, será uma oração subordinada adjetiva, tá? Então, se você pegar todos esses exemplos aqui, todos esses exemplos estarão retomando um substantivo, muitos deles retomando a nossa querida Chica da Silva, tá? Então, a ex-escrava que percorreu ruas e vielas, olha só, a ex-escrava a qual percorreu ruas e vielas. Então, esse ó, tá? Que percorreu ruas e vielas do Arraial do Tejuco Setecentista é uma oração subordinada adjetiva. Tranquilo? Toda oração que for introduzida por um pronome relativo será uma oração subordinada adjetiva. Tá? Muito bem. Mas ela se divide em duas. Eu tenho a oração adjetiva explicativa e restritiva, que é o que a gente vai começar a falar agora na sequência, tá? Então, vamos lá. Olha só. Vamos aqui, ó. Mulheres que trabalham, né? São mulheres trabalhadoras. Os alunos que foram ao passeio voltaram cedo. Os alunos que foram ao passeio voltaram cedo, tá? Vamos lá, gente. Bom, primeira coisa, você já sabe o que é uma oração adjetiva, então. Ó, esse quezinho aqui, ó, percebam que ele tá retomando mulheres, retomando um substantivo, e eu posso substituir por, ó, as quais, as mulheres, as quais trabalham, tá? Tarará. Vamos colocar aqui. As mulheres as quais trabalham são muito, tá, especiais, sei lá, tá? Então, o que acontece? Esse que trabalham aqui é uma oração adjetiva. Por quê? Porque é uma oração introduzida por um pronome relativo. E eu sei que esse quezinho é um pronome relativo justamente por aquilo que nós vimos anteriormente. Ele retoma mulheres e eu posso substituir por as quais. Até aqui tranquilo? Muito bem. Só para que você entenda, pequeno gafanhoto, por que a gente chama isso aqui de oração adjetiva? Porque se você parar para analisar, essa oração indica uma característica. Olha que legal. Indica uma característica das mulheres. Você lembra para que serviu o adjetivo? O adjetivo servia para indicar uma característica de um substantivo. Homem legal, mulheres bonitas, mulheres bacanas, tá? Pessoas especiais. Essas palavras que eu utilizei depois dos substantivos aqui são adjetivos, caracterizando o substantivo. Aqui, a única diferença é que essa caracterização vem por meio de uma oração, ou seja, uma frase com verbo. Só essa é a diferença. Por isso que a gente chama de oração adjetiva. Mas o que eu quero que você foque aqui? Que uma oração adjetiva é aquela oração introduzida por um pronome relativo, tá? Tanto é que isso aqui é uma oração adjetiva que eu poderia substituir toda a oração por um adjetivo. Olha só, ao invés de falar mulheres que trabalham, eu poderia falar mulheres trabalhadoras. Sim ou não? Poderia, sem problema algum, né? Muito bem. Mas como eu falei para você previamente, a oração subordinada adjetiva, ela se divide em duas. Ela pode ser explicativa, ou ela pode ser restritiva. Putz, e aí, Dani, como é que eu faço para diferenciar? Bem fácil, tá? Olha só, a explicativa, ela vai ser sempre marcada por pontuação. Então, coloca assim, ó, com pontuação. A restritiva, ela vem sem pontuação. Sem pontuação.
Pô, Dani, é só essa diferença? Não, tem diferença de sentido. Mas primeiro eu vou te mostrar ali como classificar e aí depois a gente vai para o sentido, tá bom? Então, olha só, os alunos que foram ao passeio voltaram cedo. Olha esse quezinho retomando alunos, que é um substantivo, tá? Esse quezinho aqui, ele é de fato um pronome relativo. Vamos fazer a prova real? Como é que é a prova real? Os alunos, os quais. Olha que legal. Os alunos, os quais. Os alunos, os quais foram ao passeio, voltaram cedo. Então, se esse quezinho retoma um substantivo e eu posso trocar por os quais, certamente essa oração é uma oração adjetiva. Ok? Aí você olha para a oração adjetiva e percebe que ela não é marcada por pontuação. Não tem vírgulas, não tem parênteses, não tem travessões. Então ela vai ser uma oração adjetiva restritiva. Tranquilo? Muito bem. Qual é o sentido da oração adjetiva restritiva? Como o próprio nome já diz, gente, ela restringe. Ela não fala de um todo, ela fala tão somente de uma parte. Lembre-se disso, ó. Escreve aí para mim. Parte, parte. Restritiva é parte. Restritiva é parte. Então eu te pergunto, olha só, tá? Os alunos que foram ao passeio voltaram cedo, tá? Vamos lá. Foram todos os alunos que foram ao passeio? Não. Foram todos os alunos que voltaram cedo? Não. Quem é que voltou cedo? Somente a parte, ó, somente a parte dos alunos que foram ao passeio. Então não foram todos os alunos que voltaram cedo. Nananina não, tá? Só voltaram cedo os alunos que foram ao passeio. Aquela parte. Se for uma oração adjetiva restritiva é que só uma parte foi ao passeio e só uma parte voltou cedo. Agora, olha que interessante. Vamos lá. Vamos para outro exemplo. Os alunos que foram ao passeio voltaram cedo. Esse quezinho retoma os alunos. Esse quezinho pode ser substituído por os quais. Os alunos, os quais foram ao passeio. Então, tu já sabe que esse quezinho é um pronome relativo. Esse quezinho está introduzindo uma oração? Sim, senhor, porque aqui nós temos um verbo, ó, que foram ao passeio. Se eu tenho um verbo é porque isso aqui é uma oração. E se é uma oração introduzida por um pronome relativo, você já sabe. Ela é uma oração adjetiva. Só que agora essa oração adjetiva, olha que legal, olha que legal, olha que legal, ela é marcada por pontuação. E se ela é com pontuação, ela é explicativa. Tá bom? Explicativa. E qual é o sentido de uma oração adjetiva explicativa, gente? Se a restritiva fala de uma parte, é porque a explicativa fala de um todo. Todo. A explicativa fala de um todo. Como assim, Dani, fala de um todo? Querido, olha só, lembra do exemplo anterior? No exemplo anterior, todos os alunos foram ao passeio? Não. Todos os alunos voltaram cedo? Não. Quem é que voltou cedo? Apenas a parte dos alunos que foram ao passeio. Agora eu te pergunto, os alunos que foram ao passeio voltaram cedo. Quem é que foi ao passeio? Todos os alunos. E quem é que voltou cedo? Todos os alunos. Aí é que tá. Isso é uma oração adjetiva explicativa. Então percebam que quando a gente fala assim, ai, a prof me descontou porque ela disse que eu não coloquei vírgulas e deveria ter colocado, ou eu coloquei e não deveria ter colocado, ai, só por isso ela me tirou ponto, pai, mãe. Não, te liga, guria, tá? Olha só, tu viu que duas vírgulas aqui mudam todo o sentido da coisa? Mudam, né? Pois então, por isso você tem que ter cuidado, tá? A oração adjetiva explicativa, ela é sempre marcada por pontuação, diferente da restritiva, que é sem pontuação. Beleza? Para não ficar um vídeo extremamente extenso aqui, vou parar por aqui e aí na sequência eu sigo falando de orações adjetivas para vocês, tanto restritiva quanto explicativa. Vamos colocar isso aqui em mais exercícios, tá bom? Gostou do conteúdo? Dá o joinha, curte aqui. Se está procurando um curso completo de língua portuguesa com o Prof. Dani Marques, dá uma olhada na descrição do vídeo. Beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau.